Graça e paz, irmãos, irmãs. Deus abençoe você neste momento de oração. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Receba essa canção, Você vai ver palavra de Deus para o seu coração. que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tenta cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, tentando cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. E eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. É com esta canção, com a letra desta canção, chamada Vou Seguir, da Cassiane, né, interpretada pelo Kelvin Ribeiro. É com esta canção que eu quero te receber neste momento de oração, te acolher neste tempo de oração, te convidar para um momento de oração. Essa semana para mim foi especial, esse dia, né, de ontem para cá é especial, porque eu nunca guardei tanto esse momento de oração como no dia de hoje, né? A cada momento
desejosa de estar aqui, iniciando esse tempo com vocês, por conta daquilo que Deus falou no meu coração, por conta dessa certeza de que este é um momento especial na nossa vida. Não sei quantos de nós, do nosso grupo aqui do WhatsApp, da igreja, que tem acesso lá ao YouTube, que tem acesso aqui ao WhatsApp, ao Facebook, acompanham, né, os momentos do culto, acompanham especial este culto de oração. É um tempo pequeno aí por conta da tecnologia que a gente tem aí, que é restrita, né? A favor, mas às vezes prejudica um pouco, a gente tem que fazer num tempo menor. Mas independente do tempo, irmãos e irmãs, nós estamos na presença de Deus. Se eu me achego a este momento com o coração sedento, com a fé de que Deus está aqui para ouvir a nossa oração, para atender o nosso clamor, para nos abençoar, certamente que esse momento será especial nas nossas vidas. E a minha oração é para que de fato seja esse um momento especial de Deus para a sua vida. Que nesse tempo de oração, neste tempo de leitura da palavra, neste tempo de comunhão, Deus venha te renovar, Deus possa revestir a sua vida com o seu poder, Deus venha fortalecer a sua vida neste dia, porque essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós precisamos orar, buscando de Deus essa força que vem dele, mas não só orar, nós precisamos pensar um pouco o que eu preciso fazer para me fortalecer, para me revestir de Deus mais e mais, né? A palavra do Senhor nos ensina tanto, e a gente começa a falar e vem um monte de versículo na nossa mente. Eu espero que venha na sua também, e que Deus nos ajude a sermos praticantes da sua palavra. Os dias são difíceis, e nós vamos vencendo esses dias firmados na presença de Deus, seguindo a este Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos sustenta, que guarda as nossas vidas em todo o tempo. Então, que seja este momento de você ouvir a voz de Deus, e que a graça, que a misericórdia de Deus nos alcance mais uma vez, abençoando as nossas vidas. Que aquilo que é necessidade no seu coração neste dia, que você está transformando em oração, o Pai da misericórdia te conceda, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo e Deus Eterno, queremos, ó Deus, te louvar mais uma vez neste dia, render a ti glória, render a ti louvores, bendizer, Senhor, o teu santo e glorioso nome. Obrigada, Deus, por estarmos mais uma vez aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações. Senhor, nós clamamos a ti que o Senhor venha, Pai, nos assistir nesta hora, nos atentar para cada um de nós nesta hora, através do Teu Espírito Santo, com a ajuda do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito que nos fortalece, é o Teu Espírito, Pai, que nos consola, é o Teu Espírito, Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra diz que é o nosso ajudador, e nós precisamos, ó Deus amado, dessa tua presença, deste teu poder, deste revestimento do alto dos céus sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, Senhor, fica conosco, ó Deus, neste tempo. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Se precisamos, Deus, de um conserto contigo, traz o arrependimento no nosso coração agora e limpa-nos pelo teu poder agora. Limpa o nosso coração para que a nossa vida possa ser cheia de Deus neste tempo. E enche-nos de ti, ó Deus, enche-nos da tua unção, enche-nos do teu poder, renova a nossa mente, renova as nossas forças, cura as emoções, fortalece na fé, Senhor, que a tua graça se manifeste mais uma vez sobre nossas vidas, Pai, nos renovando, nos abençoando como cristão, como cristã, fazendo-nos ser um vaso realmente cheio do teu poder e que assim possamos também ser abençoados nas nossas necessidades diárias, Pai. Que a nossa maior necessidade, que é estarmos firmados em Deus, fortalecidos no Senhor, seja alcançada mais uma vez neste dia, em nome do Senhor Jesus. Abençoa teu filho, tua filha que está aqui acompanhando este tempo, orando juntos, ó Deus. Estende a tua mão sobre a cabeça de cada um, derrama do teu óleo, derrama da tua unção, derrama da tua bênção. Fica conosco e fala conosco. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, neste tempo, de trazer uma palavra ao seu coração que Deus colocou no meu.
há muitas coisas que a gente gostaria de poder dizer, e Deus vai preparar um tempo oportuno para tudo, né? Essa semana Deus me levou a ler o livro de Êxodo. O livro não, né? Até onde eu cheguei, né? Mas eu estou lendo o livro do Êxodo. Passei aí a madrugada meditando e muitas coisas Deus foi falando comigo e é maravilhoso isso, né? A gente sabe o que o livro do Êxodo fala, a gente sabe o contexto, a gente sabe o resumo, mas quando a gente se debruça para estudar a palavra novamente, quantas coisas novas Deus vai trazendo, quantas lembranças Deus vai trazendo, quantos ensinos, né? E quantas palavras de poder, porque não é só o conhecimento da letra, não é só a história que eu vou ler, mas o poder de Deus se revela nessa história. Este poder de Deus nos alcança e nos transforma. E que a gente possa, a cada dia, acordar assim, sabendo que nós precisamos ir beber na fonte, renovar a nossa vida. Assim como a gente acorda querendo um café, querendo um banho para despertar, né? Querendo um copo d'água para despertar, cada um acorda de um jeito aí, né? Ou querendo um silêncio, não querendo conversar muito, que a gente possa acordar todos os dias desejando a presença de Deus e entendendo que nós precisamos buscar esta presença de Deus. Nós estamos de pé, irmãos, é por esta presença. Se nós estamos de pé, lutando, sorrindo ou chorando, é por esta presença, é por este Deus que tem sustentado as nossas vidas. Êxodo, ele narra para nós a história do povo de Deus, do povo hebreu. Ele vai contar como esse povo de Deus chegou lá no Egito, ainda num tempo de dificuldades, mas num tempo mais calmo, digamos assim, né? Era um tempo de muita luta, era um tempo de fome extrema, e Jacó, seus filhos foram levados lá para buscar alimento. José era, na época, o governador lá do Egito, uma história que certamente você conhece, e Deus sustentou o seu povo, Deus cuidou, Deus fez com que eles conseguissem mantimento, alimentos, foram abençoados naquela terra, eram estrangeiros ali, mas Deus cuidou deles. Mas diz a palavra de Deus, né, Gênesis 1, que Moisés morreu aquela geração que ali tinha chegado, morreu essa primeira geração dos patriarcas, né? E o povo cresceu muito, porque havia uma promessa para este povo de Deus, de que esse povo seria numeroso. E eles se tornaram de fato um povo muito grande. Isso preocupou o faraó, o rei do Egito. E quando ele viu que o povo crescia e crescia e crescia, ele tentou de todos os meios parar esse crescimento, né? Ele primeiro colocou o povo para viver como escravos, tirou deles, assim, vamos dizer, a mordomia, né? Querem comer, não vai ser tão fácil assim, vocês que vão ter que trabalhar penosamente para conseguir alguma coisa. E nesse capítulo 1 de Êxodo, vai dizer isso pra gente, que o povo foi viver como escravo, construindo tijolos, mas algumas palavras, ali tem duas palavras que se sobressaem neste texto, que é a palavra tirania. O faraó agiu com tirania contra o povo de Deus, e outra palavra é o amargar da vida. Ele fez de tudo para amargar a vida do povo e conseguiu. Tanto que quando esse povo é liberto do Egito, né, quando sai da escravidão, quando Moisés liberta e vão para o deserto para celebrar a primeira Páscoa, um dos alimentos que eles comem lá na refeição pascual é as ervas amargas, para se lembrar do tempo do amargor. Não se lembrar para ficar sofrendo de novo, né? Mas para lembrar que Deus os tirou dali. Porque quando a gente clama a Deus, Deus tira a gente do amargor da nossa vida. E é isso que a gente vai aprendendo nas primeiras páginas aqui do Êxodo, né? E aí o que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com você um pouco, é o que está no capítulo 2, do 23 ao 25, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A palavra de Deus vai dizer que depois de muito, muito, muito sofrimento, esse povo se lembrou de Deus, orou, clamou a Deus, chorou diante do Senhor. E o seu gemido, o seu clamor chegou até Deus. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente coloca Deus na nossa situação,
A nossa oração, ela vai para o céu, mas ela volta para nós, né? A palavra de Deus, ela volta para nós, e ela vem em forma do cuidado de Deus, da atenção de Deus, porque é o que diz aqui, que Deus se atentou para aquilo. E aí nessa história toda vai nascer Moisés, que é quem Deus vai usar como libertador do povo de Deus. Moisés aqui já é adulto, Deus o chama, Deus o convoca. E uma coisa interessante é que eu estou lendo aqui picadinha aqui as histórias, né? Porque foram muitas coisas, muitas leituras, o tempo é pequeno. Mas Deus fala para Moisés assim: olha, Moisés, eu ouvi o gemido do povo, eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi a oração do povo, eles estão pedindo ajuda e eu vou ajudar. E vou usar você, né? Deus prepara lá Moisés, uma longa conversa, mas Deus diz assim: quando você chegar lá, Moisés, esse povo que orou pedindo ajuda não vai acreditar que você será o libertador deles. Deus ouviu, o povo orou, o povo clamou, e Deus já disse a Moisés: quando você chegar lá, o povo ainda vai duvidar, porque o povo ora e depois se esquece daquilo que clamou. Porque muitas vezes nós oramos e não oramos com a fé de que Deus pode nos tirar da nossa escravidão. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração neste dia, no dia de ontem, no tempo que eu estava orando com Deus, que muitas vezes nós oramos e não conseguimos acreditar, oramos sem acreditar que Deus pode nos tirar do nosso cativeiro. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e a gente nem precisa ficar repetindo isso, mas é bom a gente repetir para lembrar que nós temos tantos motivos para orar, para clamar por nós e por outras pessoas também, não é? A gente está aí com tanta gente adoecida, com tanta gente chorando, com tanta gente angustiada nos hospitais, sem leito, sem medicação, sem médicos, os médicos cansados, os profissionais da saúde cansados, esgotados, adoecendo junto, morrendo muitas vezes juntos. A gente está aí falando da nossa comunidade, né? Irmãos doentes, irmãos que estão há um ano sem trabalhar, sem receber salário, passando algumas dificuldades dentro do lar, que nem sempre vão dizer pra gente, nem sempre vão compartilhar, não é? Irmãos que estão com seu salário reduzido, que estão aí muitas vezes angustiados, porque isso preocupa, angustia, sufoca. Você tinha uma rotina de vida, você tinha planos, perspectivas, e de repente tudo muda na sua vida. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, que muita coisa mudou na nossa vida. A rotina do mundo, a rotina da nossa vida mudou, a rotina da igreja mudou. Hoje estamos aqui conversando distantes uns dos outros, não é? Mas tem uma coisa que não mudou. Nós estamos ainda em guerra espiritual. Nós estamos ainda numa batalha espiritual. Nós ainda temos um inimigo que ele não guardou as ferramentas que ele usa para combater contra os crentes. As armas de guerra do diabo que ele usa para nos desanimar, para nos fazer parar, para nos fazer não continuar, não seguindo os passos de Jesus, mas desanimar pelo caminho. O diabo não guardou estas ferramentas e ele continua agindo contra nós. Nós estamos preocupados e devemos mesmo estar preocupados com a igreja está fechada, a gente não pode se reunir, isso é angustiante, é desesperador, é triste, dói, nos preocupa, não é? Por que tudo isso? Por que tanto tempo? Mas pior do que a igreja estar lá fechada, irmãos, é o diabo conseguir combater contra a minha vida, porque eu sou a igreja de Deus. Pior do que a porta da igreja estar fechada, é o diabo conseguir fechar a minha boca e me fazer parar de orar, ou atacar a minha mente e me fazer com que eu esfrie na fé e com que eu ore sem acreditar que Deus ele pode me tirar do cativeiro. E Deus pode nos tirar do cativeiro. E essa palavra que Deus traz a nós nesta manhã, traz para você. Talvez você esteja aí pensando em desistir, como diz a canção, não é? Cansado, pisando em espinhos, pisando em pedras que cansam os seus pés, sufocado aí com tanta luta. É uma luta de todos nós, como diz o apóstolo Pedro, né, nas cartas de Pedro, ele fala, não se preocupem, não se assustem com a ardente expectativa, as lutas que vêm contra você. Essa luta vem contra todos os seus irmãos da face da terra. Pedro dizia isso lá, por uma questão, né, com o contexto daquela época, mas é a nossa realidade. A sua luta é a minha luta, é a luta do meu irmão, da minha irmã. E alguns estão lutando menos, outros muito mais. Alguns estão chorando menos, outros muito mais. Mas, irmãos, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque o diabo ele não guardou as armas dele. Nós continuamos em batalha, em guerra espiritual.
E o diabo, ele quer fechar a nossa boca. Ele quer tirar, minar a nossa fé. Ele ataca a nossa mente, ele ataca o nosso coração, ele quer nos desanimar para que a gente pare de prosseguir. E a gente vai dizendo assim, não, eu estou firme aqui, tenho fé. Mas muitas vezes nós estamos como este povo, que ora sem acreditar que Deus pode nos tirar do nosso cativeiro. E Deus, ele não mudou. Glória a Deus, Deus não mudou. Deus continua sendo Deus que quando vê o nosso clamor, ele desce. Ele disse para Moisés, ele disse aqui onde nós lemos, no capítulo 3, ele vai repetir isso para Moisés. Moisés, eu ouvi o gemido do povo e eu desci para socorrer este povo. Eu vim de encontro, eu vim ajudar, eu vou socorrer, eu vou libertar. E Deus libertou. Com mão forte, com mão poderosa. Como ele disse lá, o faraó não vai deixar vocês ir. As coisas não vão mudar assim rapidinho, não. Mas eu vou libertar vocês com mão poderosa. E quando eu fizer, vão saber que fui eu que fiz. Deus pode nos libertar. Deus pode nos tirar do nosso cativeiro. E o nosso cativeiro não é só a pandemia, não é? Talvez você esteja aí vivendo um tempo de cativeiro, de aflição, de amargor da vida, que só você sabe qual é. Deus pode te tirar deste cativeiro, mas nós precisamos clamar. E aí nós precisamos de outra coisa que eu queria deixar para você, que você é uma palavra que você já conhece, que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos com a couraça da justiça. O texto segue, mas eu queria deixar isso para você. Nós precisamos nos revestir da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Essa palavra tem que estar na minha mente, tem que estar no meu coração. Eu tenho que me lembrar dela, lendo, buscando, vou me lembrar, mas eu tenho que viver esta palavra na minha vida. Eu tenho que deixar com que ela seja aquilo que me guia a cada dia, porque aí nós estaremos fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. Meu irmão e minha irmã, busque a Deus. Busque a Deus. Acrescente mais lenha aí na sua chama, na sua fogueira. Ore mais. Coloque a sua vida diante do Senhor. Dependa de Deus. Revista-se deste Deus, da sua força. Encha-se do Espírito Santo. Consagre a sua vida a Deus. E certamente você vai ter de Deus essa força renovada, este ânimo renovado para continuar clamando, buscando e acreditando que Deus, ele é um Deus poderoso, que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso alcance, que muda o nosso cativeiro, que nos tira do tempo do amargor, da escravidão e nos dá a vitória. O povo de Deus caminhou para a vitória e que nós possamos com fé em Deus acreditar que estamos caminhando também em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? O que te aflige? Qual que é o amargor da sua vida neste tempo? Tem muitos, né? A gente fica angustiado com este gosto amargo na boca de ver o sofrimento dos nossos irmãos, dos familiares, da igreja, do mundo, né? Não tem como negar que isso não entristece a gente, né? Não desanima a gente. Mas talvez você esteja passando por um amargor que é só seu, que só você sabe, mas Deus sabe também, não é? Deus tudo vê. Coloque isso diante de Deus. Vamos orar. Ore crendo que Deus é aquele que pode te tirar do cativeiro. Não importa quanto tempo você esteja lutando, não importa como tenha sido a opressão que está sobre você, Deus é um Deus que pode mudar. Deus pode transformar e que a gente possa orar com muita fé. Eu compartilhei no grupo da igreja uma frasezinha que eu encontrei nas mídias, né? Dizendo, continue orando. A qualquer momento, tudo pode mudar. Essa tem que ser a nossa fé. A qualquer momento, Deus vem e transforma. Porque quando a gente ora, Deus entra na nossa história e Ele muda a nossa vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua causa diante do Senhor.
Coloque as pessoas por quem você está orando diante do Senhor. Nós temos uma lista grande de nomes aqui na igreja, de pessoas doentes, enfermas, sofrendo, enlutadas, e temos colocado diante de Deus. E trazemos no coração essas pessoas, Deus conhece, que Deus abençoe a cada uma delas e que Deus abençoe a sua vida também. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui clamando a Ti, olhando para o céu, nos lembrando que é de Ti, ó Deus, que vem o socorro, que vem a resposta, que vem a direção para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante da Tua presença, ó Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, a sua família, a sua necessidade, a sua angústia, a sua aflição, a sua preocupação. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, porque cremos que Tu és o Deus de poder, que ouve e que vem ao nosso encontro na nossa necessidade para nos consolar, para nos confortar e também para transformar as nossas vidas. Tu és Deus de vitória, Senhor. Todas as vezes que o Teu povo clamou e buscou a Ti, ó Deus, o Senhor veio, Pai, com a resposta, com o livramento sobre as suas vidas. Nós clamamos o Teu livramento sobre nós. Senhor, socorre os que estão aflitos, socorre, Pai, os que estão necessitados, socorre os que estão desanimados na fé, socorre, Deus querido, aqueles que estão, Pai, desanimados da vida, Senhor, das lutas, ó Deus, do sofrimento, do amargor, ó Pai. O povo lá no Egito, Senhor, fazendo tijolos debaixo de um sol escaldante, trabalhando sem ver o resultado do seu trabalho, Senhor, porque eram escravos, e muitos de nós estamos assim, Pai, trabalhando, nos esforçando, ó Pai, como se corrêssemos atrás do vento, ó Deus, mas Senhor, Tu és aquele que pode entrar na nossa história e mudar a nossa vida. Então enche de fé cada coração, dá essa certeza, Pai, de que a vitória é daqueles que confiam e esperam no Senhor, e entra com provisão, entra com providência, Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra todo ataque do diabo contra este irmão, contra esta irmã, toda a força do inimigo para minar a nossa fé, para parar a nossa vida, para nos fazer querer, Senhor, desistir pelo caminho e deixar de seguir nos Teus passos, Pai. Os Teus passos nos levam à vitória e nós precisamos continuar firmes seguindo a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, os enfermos, porque nós temos orado. Pai, na mente do Teu filho, na mente da Tua filha, vem um monte de nome de pessoas doentes, como vem a minha mente agora. Senhor, leva saúde, leva cura, Pai. Leva a Tua bênção, Senhor, para estas vidas. Os nossos irmãos que nós conhecemos que estão lá no hospital, Senhor, buscando, ó Deus, alívio para a sua enfermidade, seja o Covid, seja o câncer, seja o AVC, seja, Senhor amado, o problema renal, seja o problema cardíaco. Deus, leva cura, leva saúde, Pai, leva bênção, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelas famílias, Senhor. Quantas famílias, Deus, que estão, ó Deus, fragilizadas, Senhor, ou porque, Pai, estão passando necessidade, ou porque, Pai, viver dentro de casa, quando não se sabia fazer isso, ó Deus, mudou o hábito da família, ou porque, Pai amado, isso só intensificou um problema que já existia, ou porque, Pai, gerou uma crise dentro da família, ou porque, Pai, ficar sem trabalho, ficar, ó Deus amado, preocupado, fragiliza a família, ó Deus, ou porque é uma família que não ora, é uma família que não busca a Deus, é uma família que espera a igreja abrir, mas dentro de casa não vive como uma igreja do Senhor, que se une para adorar, que se une para te buscar. Deus, fortalece essa família, perdoa os pecados dessa família e restaura esta família no Teu poder, Pai. Leva-nos, ó Deus, a dependermos da Tua palavra, a vivermos a Tua palavra, a enchermos o nosso coração da Tua palavra, para que possamos também ser cheios do Teu Espírito Santo, porque crente que não se enche do Teu Espírito Santo é um crente vazio, Pai, e vazio a gente para pelo caminho. Meu Deus e meu Pai, que a Tua bênção seja sobre cada um, que o Senhor fortaleça em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que a bênção do Deus Pai te revigore neste dia, que o Espírito Consolador te renove e que a graça e a misericórdia de Jesus transforme a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.